da CAV. Pode. Café de coca, Eu acho que tem água aí Vou também. passar a palavra para a Carol, que é a nova coordenadora da CAV. Ali ficou desligado. Ué, e agora? E Alex? Será que mexeu aqui? Pergunta se tem alguém. Ah, não, tá buscando. Vocês estão vendo a gente? Não, né? Não, está sem sinal. Então, Tô vendo, sim. tá? Eu tô vendo. Estamos vendo. Gente que não tá mais vendo. Não, eles estão vendo, só que você pode... Rapaz, não é negativo, ele chegou perto e falou tudo. É culpa minha? Tá, tudo bem. Então, vamos começar? Vamos. Apresentações? É estranho porque eu não tô vendo vocês lá, É. eu tô vendo vocês aqui no computador. Bom dia. Meu nome é Carolina Arantes. Eu sou servidora aqui da ANA. Atualmente estou na Superintendência de Planos, Programas e Projetos e recentemente eu assumi a coordenação da CAV. Obrigada pela presença de vocês e passar aqui para o Gonçalo e para o Eduardo, aí depois tem o pessoal que está online também. Bom dia, meu nome é Gonçalo. Para assumir ali a Marina e a Aline, já conheço, né? Estou na CAV já tem um tempo. Para mim é um trabalho dos mais satisfatórios aqui na agência, conhecer as EBs, os detalhes de execução dos projetos, como é que elas andam, né? Bom dia a todos. Bom dia, sou Eduardo, trabalho no Ministério da Gestão, na área de contratos de gestão. Raquel e Mirella e Daniel. Opa, bom dia. Aqui é Raquel Martins. Eu trabalho com o Eduardo Pastore no Ministério da Gestão e da Inovação. Bom dia, Mirella Garaventa, sou representante titular pelo Ministério do Meio Ambiente, trabalho na coordenação de planejamento e gestão de recursos hídricos. Bom dia, Daniel Martinelli Duarte. Eu trabalho com a Mirella e sou reserva dela na comissão de avaliação dos contratos de gestão. Bom, então vou passar para o pessoal da GEVAP. Sou o André, Tem presidente Tem alguém do comitê? Acho que não. Tem alguém do comitê, Aline? Hoje não. Hoje não tem, não. Então tá. Então é a Aline Aline e a Marina. Bom dia, meu nome é Aline, eu sou responsável pelo contrato de gestão ao atendimento CEIVAP aqui pela GEVAP. Bom dia, pessoal. Sou a Marina Assis, sou responsável pela parte técnica e de todos os projetos do CEIVAP. O Júlio está com um probleminha no microfone dele, tá? O Júlio está aqui, ó, vai aparecer o rostinho dele. O Júlio atua com a gente nessa verificação de metas, faz acompanhamento do contrato de gestão, a gente, junto comigo e com a Marina. Tá certo. Foi apresentado. Então, vou passar a palavra para o pessoal da ANA que está online. vai conseguir transmitir para lá, não? Bom dia, Mariana. Estou trabalhando na Coad junto com a Grace e com o Zé Carlos. Bom dia, José Carlos. Trabalho com a ED junto com a Mariana. Faço parte da equipe da Grace Benfica Matos. Bom dia a todos e todas. Luiz Henrique, servidor da ANA. Estou coordenador da coordenação de instâncias colegiadas. Acompanhando aí. Então, bom dia. É a primeira que o comitê não aparece, né? Todas as outras anteriores o comitê apareceu. Mas, novamente, aí cumprimentando os colegas da CAV e da entidade delegatária. Agostinho? Cadê o Agostinho? Agostinho e Mazola. Bom, vou continuar aqui. Quem está presencial. Meu nome é Grace, então estou coordenadora de apoio às entidades delegatárias, coordenação nova da SAS.
desde 2021, e sou membro da Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão. Bom dia. Osman? Bom dia, eu sou Osman, da Superintendência de Apoio ao SINGRE. Então, passo a palavra para a Carol, para ela começar os trabalhos. Carol, são para mim só do comitê, tá? Tá. O comitê também, a nova diretoria começou agora, tá? Os comitês agora na última plenária. A pessoa deve estar... Tá tomando... Tá? Ok. Na verdade, eles estão começando, talvez por isso ainda que não estão muito frente. Ok. Ele consegue resolver, porque tá tão estranho não ver. Vamos tocar. Vai ver mão, né? Quem levantar para ver. Fazer pergunta. Pois é, ai, pronto. Agora a gente tá vendo vocês de novo. O outro que era o problema, você não, você é a solução, né? Bom, então vamos lá. Vamos conversar agora um pouco sobre o contrato de gestão 027/2020, né? Mais uma vez, agora para a Marina e a Aline, eu estou destacando no começo da reunião que, em que pese tenha saído o nome do relatório como relatório final, ele é o preliminar, né? Tanto que estamos aqui para conversar, discutir algumas questões. Com relação ao contrato 027, a GEVAP atingiu a nota máxima, né? E aí, a gente só queria trazer algumas recomendações, até já retomar, André, a questão das ações finalísticas, do desembolso de ações finalísticas, é a mesma situação da AG Doce. Aqui já está correto, né? Viram aqui não? Aqui já está correto. Aline? Oi, eu posso falar? Fale. Eu vi vocês colocando, eu cheguei no finalzinho da reunião da G-Doce, eu lembro que no caso do CEIVAP, eu e a Marina, a gente trabalhou muito nessa parte da construção do PAP e das metas, junto com o André, com o pessoal da diretoria antiga, e aí eu lembro que a gente questionou, esse questionamento que o André está fazendo agora pela G-Doce, a gente questionou muito, eu acho que o Gonzalo até lembra, na época, Grace, mas foi uma coisa, um ponto que foi colocado e falaram, não pode calcular. Então, hoje, aqui pelo CG 27, a gente não faz esse cálculo contando com as ações operacionais do comitê. Isso é tirado, quando a gente faz ação finalística, é só projeto e estudo mesmo, e ele só entra no valor total. Ele não entra em custeio, foi o que o André colocou, ele não tem nenhum lugar que coloca ele separado, né? A não ser quando você... pega e tudo, a gente tem que fazer essa separação. Em momento nenhum, ele é destacado sozinho o valor de operacionalização do comitê. Mas no caso do CG 27, a gente já faz isso. As ações finalísticas são computadas somente projetos e estudos. Tá bom. Depois, é que a Grace saiu, mas depois eu confirmo isso com ela, então. Tá. Vocês, mais ótimo. Aí, vou passar aqui pelas recomendações que estão no relatório. Uma delas, em relação ao indicador 3, que é o de ações físicas, metas físicas, né? Um pedido, sugestão, é que vocês sempre tragam novamente nos relatórios a planilha, o quadro que mostra as metas, porque o que aconteceu? A gente teve que ir atrás do relatório do ano passado, assim, só para facilitar mesmo, a gente conseguiu acessar a informação, mas para facilitar um pouquinho o trabalho da CAV, que ela analisa muito documento. Eu e a Marina conversamos sobre isso, vamos incluir. A gente vai incluir. Tá bom. Outras recomendação que ficou foi em relação ao indicador 4, mas que acho que vale de uma forma geral, vocês também darem acesso via link ou como anexo do relatório do PAP, porque ali a gente consegue... Uma coisa que a CAV ficou, não só em relação a esse contrato de gestão, assim, quais ações finalísticas foram implementadas, né? Assim, o PAP que mostra isso, né? Não que a gente vá ficar... nosso papel não é de auditoria, né? Mas é interessante a gente ver que ações finalísticas foram implementadas nesse ano, tiveram desembolso, e a gente entende que o PAP é o instrumento assim, mais adequado, né? Tudo PAP online, não? Não, André, é aquele relatório das fichas.
É o relatório das fichas, que aí se junta tudo. Eu peguei um modelo até que eles passaram, lembra que foi o pessoal da auditoria passou para a gente, e que você assinou, a gente assinou um momento para a auditoria, e do ano passado, o que aconteceu, eu não sei, Carolina, se eu posso falar? Claro, claro. Desculpa que eu já entrei. Esse relatório, a gente costuma mandar ele junto com o documento da prestação de contas. Ele, o relatório anual de resultados, né? Que antes era o anual de execução. Mas aí o André já conversou comigo e a gente combinou de atualizar o prazo dele. A gente vai adiantar e aí coloca ele junto, já disponibiliza ele junto com o relatório de resultados. Vai legal. puxar só um pouquinho a data dele. Que a gente conseguiu acessar o de 21 no site do Zap, e ele fica muito fácil de enxergar, assim. Foi com base no de 21 mesmo que a gente vai fazer esse próximo. Foi uma recomendação da auditoria que a gente fizesse desse modelo, e aí eles até disponibilizaram o modelo para a gente. Beleza. E aí, por último, em relação ao indicador 6, né, que é a taxa de administração real da ED, a gente queria entender um pouco, isso não acontece só com a GEVAP, mas assim, vocês conseguem atingir um índice para esse indicador bem abaixo da meta e tal, e a gente imagina, né, que como, né, a GEVAP atende mais de um comitê, existe um rateio ali e tal, então assim, a gente só queria entender um pouco qual é essa metodologia, de que forma isso se dá, até porque eu acho que pode, talvez em algumas situações, enfim, ter um exemplo para outras EDs, né? Pode ser negativo. Ou negativo, sim, mas enfim, né? Pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas a CAV estava querendo entender um pouco mais como que se dá isso. Eu tenho uma preocupação com o indicador 6 também, qual que é? Né? É outro ainda, não é nem essa sua. Qual que é? A partir do momento que a gente vai desembolsando financeiro, né, eu, para bater os 7,5, eu vou ter que, na realidade, gastar 100%, né, do dinheiro, estou falando. Tem a respeito do ano. Porque é 7,5 do desembolso, né? Mas vamos supor que só tiver arrecadação do ano, né? Porque a gente está caminhando para isso. Né? Então, quer dizer, daqui 2 anos, por exemplo, talvez em 2025 eu só tenha uma arrecadação do ano, mas se eu não tomar cuidado, né? Eu tenho que gastar 7,5 inteirinho. Mesmo que você tenha uma reserva, o ideal é que você gaste do ano, né? Mas não tem um problema hoje. Eu vou dar um exemplo para você da meta do IGAN, né? A meta do IGAN é o seguinte, o 7,5. Eu tenho que gastar o 7,5. Quanto mais eu gasto 7,5, eu não posso ser economista com ele. Não posso economizar o 7,5, senão eu não bato a meta. Entendeu? Então, quando a gente tiver somente o dinheiro do financeiro, eu tenho que tomar só o dinheiro, vamos fazer a arrecadação do ano, eu tenho que gastar todo o investimento para bater e atingir, para fazer o 7,5 inteiro. Porque senão, na realidade, eu não vou conseguir bater o 7,5, entendeu? Certo. Mas é para a gente pensar para frente, talvez quando acabar o contrato de 2025, essa meta ela tem um detalhinho, talvez criar um mais ou menos 10, mais ou menos alguma coisa assim, lá na frente. Tá? Conforme a gente está começando agora a caminhar, antigamente eu fazia muito controle orçamentário, quase financeiro, não tinha problema porque tinha muito dinheiro em caixa. Quando ele começa a cair, você tem que tomar cuidado com isso. Eu vou ter que ter a gestão financeira e orçamentária. Tá? Então, lá na frente, tem que pensar um pouquinho nele. Bem, o rateio da GEVAP, né? Como todas as ações da GEVAP, a gente tem o pessoal de atividade meio, que é o pessoal administrativo, financeiro, questão estratégica nossa. Esse pessoal é pago por todos os comitês, inclusive André e assessoria, né? Vamos chamar assim, eu tenho um assessor, né? A Marina, por exemplo, a Aline, são pessoas que são... Eu tenho gerentes de contrato de gestão. Como eu tenho muitos, então a Aline, por exemplo, ela paga somente pelo CEIVAP, ela somente paga pelo contrato específico. Tá? As pessoas da atividade meio, anualmente, ou esse ano agora eu fiz um cálculo, na verdade, até 2025, dentro do contrato de gestão, e cria um rateio através de uma norma interna. Que a auditoria pega, inclusive com boa prática da auditoria. Vamos supor, entre Doce, só para você entender, entre Doce e Resende, o André, né, que sou o único caso que pega os dois, e a gente tem um controlador também da controladoria. 70% CEIVAP paga e 30% paga o Doce, André. Onde é que é baseado nisso? Na arrecadação de cada um. Uma lei do Robin Hood. Né? Então, quanto maior a arrecadação, né, mais ele paga. Né? Como no Doce, por exemplo, o assessor, vamos supor, o contrato Doce, ANA e Doce GAN, 60-40.
o IGAN arrecada mais, ele paga 60% da despesa do Fabiano, que saiu, agora chama Gil, do assessor. E aí a gente tem as pessoas ligadas direto no contrato. Tá? Então, nós temos uma norma e fazemos o rateio de todas as atividades MEI. O que está acontecendo que é importante aí para todo mundo, né? Vocês já devem saber. A gente só tem que tomar cuidado, mas é o que está acontecendo. A atividade MEI ela fica maior que a FIM daqui um pouco. Né? Nós estamos na idade dos 52, 48, está quase igual. Né? Você começa a ter auditoria externa independente, assessoria jurídica, assessoria não sei o quê, né? Mais do pessoal. Então, a gente está hoje em 52, 48%. Mas eu tenho um rateio, que é uma norma que a gente pode mandar a norma para vocês. Aí, anualmente, a gente solta a norma. Como é que vai fazer esse ano? Desculpa, no ano anterior, como é que vai fazer nesse ano que está aqui? Então, nós estamos agora, o CEIVAR, por exemplo, na atividade MEI, ele paga 30%. Nosso valor, na atividade MEI. Quando hoje está pagando 35%, o comitê maior arrecadação de nós do Brasil, mas hoje ele paga isso. Aí tem comitê que paga 1%, os mineiros, aí cada um tem o seu pedacinho. O valor do total ele gasta com atividade MEI. Atividade FIM, aí as pessoas são diretas. Nós não podemos esquecer também, né, que no contrato do CEIVAP, temos a arrecadação do CEIVAP, tem uma outra arrecadação, de certa forma, né, estadual, federal, vamos chamar assim, que é a transposição. Né? Então, é arrecadado pelo comitê, na realidade, em Quandu, pelo INEA, e existe um valor dessa arrecadação que era 15%, agora 20% é passado para o CEIVAP, desculpa. O CEIVAP, Cristina. Mas isso tudo, a transposição também. Gasta no Rio de Janeiro, isso. A transposição hoje, mas ela tem um jeito de ter um valor de custeio também. Ela paga 20% de custeio de rateio também. A transposição também entra como se fosse um contrato de gestão para nós. Tá? A transposição também entra. Né? As ações são definidas pelo CEIVAP, mas o valor de custeio é definido pelo GEVAP. Tá? Mas tem um percentual que é permitido usar. E aquela a estrutura que vocês tinham de uma diretoria executiva lá no Resende? A gente parou com diretorias, né, por causa de custo mesmo. Tá. Então, essa estrutura, então... A estrutura permanece. A estrutura, como é que estava formada, né? Foi uma última plenária que teve em 2020, do Estatuto da GEVAP, a gente tinha o quê? A gente tinha uma unidade Resende e unidade Governador Valadares. Nessa unidade, a gente tinha, né, um controlador ligado direto ao Conselho de Administração, também ligado a gente. Ele também é um cargo que, não sei que eu vou mandando embora, não está lá. Depois nós tínhamos uma diretoria executiva, um assessor, e aí fica o conselho da GEVAP. Presente. Uma diretoria executiva, assessor, governador Valadares. Governador Valadares, nós já temos a certeza hoje que não tem sentido ter isso, é melhor ser só uma assessoria mesmo, pelo tamanho. Não? E em Resende ainda a gente só está trabalhando como assessor realmente, né? Porque hoje está suficiente para isso. E aí nós temos os gerentes de contrato que tomam conta do contrato. Nós temos o gerente administrativo, o gerente financeiro, a Aline cuida do contrato da ANA, né? E aí no contrato da ANA e do Bandu, que são os dois maiores contratos, nós temos tanto um gerente, vamos chamar assim, geral, institucional, e temos um gerente técnico, que é a Marina. O Bandu também é a mesma coisa, a Gabriela e o Antônio. Então, a gente é uma estrutura um pouco diferente. Diferente totalmente do Doce, né? No Doce nós temos 4 técnicos para todos os contratos. Mas por quê? Porque lá, como começou depois de uma crise grande, que foi perder a agência e tudo, lá a gente conseguiu unir todas as ações, diferentemente do CEIVAP. O CEIVAP, como foi feito, vamos chamar assim, não CEIVAP, né, mas os comitês foram surgindo, cada um com seu projeto diferente, tem muitos projetos diferentes um do outro. Lá não, lá no Doce conseguiu, na verdade, sinergeticamente, tudo é um projeto só, Rio Viva para todos os comitês. Edital de esgoto para todos os comitês. Tudo só para todos os comitês. Então, a gente estava tendo menos técnicos. Né? Para ele é mais pulverizado. Mais pulverizado. Pulverizado não do CEIVAP, né? O CEIVAP, falar hoje para mim, né? Lógico, pela competência da Marina, do Júlio, da Aline, né? É um comitê mais maduro também, para a verdade. Né? Eu vivi várias fases. Primeiro, como usuário lá atrás, né? Pegando. Mas hoje é um comitê maduro que segue o plano, né? Ele segue o plano. Doce, né? E também agora está começando a aprender que tem um plano, vai ter que ter as ferramentas de gestão e tudo. Então, a gente tem uma tranquilidade muito grande, né, no CEIVAP, por exemplo, a gente tenta não sair fora do plano. Vai seguindo o plano, vai bem tranquilo. Então, hoje a gente tem uma ferramenta de planejamento, as ações estão acontecendo, quer dizer, se perguntar, né, nós temos uma pessoa, é o que eu falei, nós temos um projeto macro perene, que é o Contratar, e ele garante o nosso desembolso.
anual. Então, ele praticamente bate nossas metas em relação a esse indicador 4, 5 e 6 também, né? E aí, sobra tempo para o resto da equipe trabalhar nas outras ações prometidas que quer. Então, para mim, ter um programa grande, macro, né, é importante. A gente fica feliz, que hoje esse é um projeto que tem muita evidência. Para você ter uma noção, nós estamos com 24 obras grandes de saneamento na bacia. Vários municípios de pequeno porte, que é o foco, estão fazendo a universalização do saneamento. Estamos fazendo Barreira, Abeias, Santa Maria Madalena, Olaria, né? São vários que nós estamos fazendo já a universalização. Assim, só colocando, Grace, acho que a gente pode, naqueles encontros com as EDs, pode marcar um encontro só sobre esse indicador. Porque tem essa questão do rateio, que tem o seu caso, né? Tem a aba também, que tem um rateio. A aba perguntou para a gente, né? A gente fazer uma apresentação para eles. Exatamente, ou seja, a tendência é que esse processo vá aumentando, né? À medida que vai amadurecendo o sistema, né? Então, tem a PCJ também tem um sistema de rateio também. Então, é interessante a gente avaliar como é que seria isso. E temos um problema crônico do indicador, que eu não tenho indicador, ele é só crescente, então eu não tenho como te premiar porque você ficou melhor ou te penalizar porque você ficou pior. Porque o indicador, ele tem um problema de desenho, mas a gente precisava conversar com todo mundo. Então, acho que em cima disso, dessa questão do desenho do indicador, né? Ele precisa tem um outro desenho matemático, uma outra modelagem, né? E também trazer essas experiências, né? Acho que cada um trazer como é que faz esse, não só o rateio, mas toda a avaliação do custeio administrativo. Talvez seja interessante fazer uma oficina sobre isso, viu, Grace? Só sobre essa questão, considerando que a gente passou daquela história dos DOTs, né? Agora acho que estamos dentro de um sistema bastante... E aí, por exemplo, hoje a PCJ colocou a preocupação deles com a queda de arrecadação por causa da Sabesp, que não tinha, e como é que ia impactar no 7,5. Então, explicando a questão das metas, que a deles era muito... estavam caindo, assim, o problema é como é que tem que diminuir isso, né? Então, eu acho que tem um indicador assim que precisa ser melhor conversado, porque ele pode... num extremo, se forçar muito, ele pode trazer a própria viabilidade da ED, se a gente ficar... Então, é interessante a gente entender esse comportamento. Acho que vale a pena a gente pensar numa oficina a respeito. Nós estamos ajudando a aba bastante. A aba, então, nós estamos ajudando ele com o Qatar, juntamos ele com a Caixa, com o Federal, nós estamos fazendo isso. A Caixa está cobrando quanto agora? A Caixa, na realidade, né? A Caixa, para acompanhar obras, é interessante, que fica entre mais ou menos de 1% a 5% no máximo, normalmente dá 2,5%, alguma coisa, né? Para projetos abaixo de 750 mil, não vale a pena ter a Caixa. Tá? Então, quer dizer, não vale a pena entre aspas, né? O que eu peço para a Caixa? A gente fez um contrato com a Caixa agora, que a gente tem 2 tipos de serviço. Então, tem 12 tipos de serviço. Então, eu escolho, vamos supor, projetos de pequenos porte, às vezes vale a pena fazer o quê? Uma avaliação na licitação e uma avaliação na prestação de contas. E, às vezes, eu chamo ele para fazer um meio. Mas, quando é uma obra, não. Com a obra, vale a pena. Porque, normalmente, um indicador como aqui, né? É que o gerenciamento de uma obra, o acompanhamento de uma obra, no máximo 7%, 8%, no máximo 15%, com exagero, tá? Então, a gente trabalha para projetos de pequeno porte em alguns momentos. Para obras, a gente trabalha aí, na realidade, com a Caixa completa. Tá? Então, a gente está... Para você ver, eu já tive... A gente se fala com os delegatários, lógico, né? A gente, na realidade, a aba pediu ajuda, eles foram lá, né? Foi um exemplo, no do Haddad, a gente fez algumas coisas com a Caixa, né? Para auxiliar eles como fazer. E a gente explicou para eles muito rateio também. Porque, assim, à primeira vista parece um indicador, 7,5%, é pequeno, tá, mas acho que é um indicador sério, um indicador, assim, importante, que ele reflete muito a viabilidade, não só financeira, mas a viabilidade operacional da entidade delegatária, né? E tem alguns... Acho que a gente amadureceu bastante nesse processo administrativo. Vale a pena se conversar o encontro das ideias. Vale a pena até por causa do entendimento. Como você pega uma empresa privada, olha, o CEVAP só tem 3, então precisa aumentar mais. Acabou, não tem problema mais de 3. Não é isso. Né? Não é isso. Não é esse sentido o indicador. O indicador é outro sentido. Né? Mas muita gente pergunta isso, por exemplo.
Mas só 3, né? Por que isso? Não, só 4, né? Não, não está medindo o 7,5 da lei. Não é esse 7,5 que está medindo, é outro 7,5 que está medindo. Exatamente. Então, isso precisa. Na verdade, não está medindo 7,5, está medindo custo operacional. Exatamente. É outro conceito. É outro conceito, exatamente. Mas as pessoas não entendem isso. Como a gente colocou um 7,5, né? Mistura tudo. Bom, abrir a palavra para Raquel, Mirella ou Daniel, também Eduardo, se quiserem comentar alguma questão. Não, acho que podemos sim. Não. A Aline pode comemorar, a Maria? Eu estou vendo comemorar. Ano passado baixaram a nossa nota, hein? Não, ali sangue nos olhos, agora eu posso falar. Ali... O André falou que sábado e domingo você não está trabalhando. Eu criei um modelo novo, férias presidencial, você já ouviu falar. Funcionado. Aline, a questão ali do indicador 4, depois eu vou ver aqui com a Grace direitinho, com a coisa a gente conversa com você. Tá bom, tá tudo certo. Separado? Ela manda separado. Se você puder mandar só confirmando os valores, né? Tá, que a gente faz separadinho já para poder, justamente porque eu lembro que foi uma coisa que a gente conversou muito, mas na época a gente foi voto vencido, então a gente já fez, foi uma coisa que gravou. Não concordamos, mas fazemos. Exatamente, a gente tenta argumentar, e aí não deu, a gente faz. Tem juízo, né, Aline? É isso aí. Bom, então, acho que a gente pode, enfim, ir encerrando. Então, ficaram as duas recomendações, a questão, mas assim, para os próximos, né, de incluírem a tabela lá com as metas para facilitar, e a questão do relatório de execução do PAP, né, também tudo para facilitar a vida da Kali um pouco. Mas... Ô, Caroline, só para complementar das recomendações, né? Então, a primeira a gente vai fazer, que é o do indicador 3. E o pior é que a gente deu bobeira, né? Porque ano passado eu coloquei a tabela com tudo. Esse ano eu resolvi inovar e falei, vou colocar só desse ano para poder simplificar. Ou seja, foi pior, mas enfim, a gente volta, não tem problema nenhum, isso é fácil, para o próximo relatório, né? E a do indicador 4, que é a respeito do relatório do PAP. Então, esse ano, eu já vou mandar junto com a prestação de contas de qualquer forma. E no final do ano, eu já deixo previsto para ir final de fevereiro, junto com o relatório resultado do contrato. É isso, né? Pode ser dessa forma. Pode. Tá. E o último, que é a parte de discriminar, no próximo relatório também desse ano, do decorrer de 2023, a gente já coloca no que foi investido as atividades administrativas, quais foram, né? O que foi aplicado nisso. E aí também o percentual de rateio, de acordo com a norma interna que a gente tem. Isso atenderia. Sim. Tá. Não, então tá ótimo. E aí, então, se você puder mandar só para a gente conferir a questão do indicador 4 lá do valor. Tá. Não, tudo bem. Para a gente conseguir conferir. Então, mas o indicador 4 ela manda já, não tem problema. Eu mando, porque é fácil, porque eu vou pegar o valor total, vou tirar o que foi finalístico, vou tirar o que foi custeio, e aí eu te passo o que é de operacionalização. Ok. Põe o valor 1, 2, 3, 4 ali, certinho, fica mais fácil. Tá bom, deixa comigo. Tá bom. Tá bom. Eu acho que é isso. Terminamos. Obrigada pela Obrigada a vocês. Aí, André, ó. Esse ano nem vou chorar, hein, Grace? Vai chorar então, hein? Pelo amor de Deus. Marina sabe que eu choro. Treta com a auditoria, né? Indicador 7 também. Viu só? Não, é tudo antes do prazo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até mais.